partir para a nossa segunda aula aí de cálculos químicos. Hoje vai sair fumaça dessa cabeça aí, ó. Vamos falar sobre mol, quantidade de matéria, né? Volume molar dos gases, constante de Avogadro e massa molar. Vamos simplificar isso aí, que no final você vai aprender tudo fácil. Bora começar! Vamos primeiro para a parte teórica, depois eu vou mostrar para vocês exemplos que você não vai ter dúvida e você vai aprender tudo praticando depois. Olha só, como eu falei com vocês na aula passada, a unidade de massa atômica, ou seja, para pesar um átomo, para pesar uma molécula, que são coisas infinitamente pequenas, né, é aquele U, né, unidade de massa atômica, uma unidade criada para isso muito pequena. No laboratório, seja onde você estiver trabalhando com as coisas, você não vai usar essa unidade, né? Então a gente teve aí uma ideia de Avogadro, que era o quê? Uma quantidade de elemento, uma quantidade daquela substância, para a gente usar a massa atômica em gramas. Ou seja, uma coisa muito mais fácil de eu ir lá e pesar, né? E não em unidade de massa atômica, pesar átomo por átomo. Não, eu vou ter um monte de átomos, aquela quantidade vai corresponder à massa do elemento em gramas. 12 carbonos, 12 gramas de carbono, que eu sei que a massa do carbono é 12. Não vão ser 12 átomos de carbono. Não vai ser um átomo de carbono. Vai ser uma quantidade de átomos de carbono para ele dar 12 gramas. Então essa ideia partiu do Avogadro. Ele não descobriu esse número em si, que faria essa correspondência, né? Mas depois isso foi descoberto e foi dado o nome em homenagem a ele. Então, uma quantidade que equivale à massa do elemento da tabela em gramas é correspondente a 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos ou moléculas. É aí que a gente criou a unidade que a gente chama de quantidade de matéria, ou seja, o mol, tá? Não é o mal, não, é o mol. Né? É o conjunto que contém 6,02 vezes 10 elevado a 23 espécies químicas constituintes de um determinado material. Como assim? Se eu falar para você que eu tenho 1 mol de água, eu não tenho uma molécula de água. Eu tenho quantas moléculas de água? Vamos arredondar? 6 vezes 10 elevado a 23. 600 sextilhões. Certo? Então, uma molécula de água é uma moléculazinha pequenininha que eu não consigo nem ver. Agora, 1 mol de moléculas de água é essa quantidade toda aqui de moléculas. Aí, não tem aquele 18 que a gente calculou para a massa da água? Eu posso usar agora em gramas. Então, 1 mol de água tem 18 gramas. Sim? Mas só que 1 mol não é uma só, é um monte. Né? 1 mol de NaCl, não chamo de molécula porque é um composto iônico. Tá? É a quantidade que eu tenho o quê? 6 vezes 10 elevado a 23 aglomerados iônicos ali do cloreto de sódio. Tá? Se eu quiser saber de átomos, eu tenho 1 mol dele junto. Eu tenho 1 mol de sódio e 1 mol de cloro. Tá? Ou seja, 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de cada um. Né? 2 mols de titânio. Se 1 mol é 6 vezes 10 elevado a 23, 2 mols vai ser o quê? 12 vezes 10 elevado a 23 átomos. E olha a diferença. Molécula, quando faz ligação covalente, lembra disso? E tem mais de um átomo. Tá? E iônico, quando faz ligação iônica. E só átomo. É quando eu estou falando de um átomo só de titânio. Mais nada, ligado com ninguém, de jeito nenhum, sozinho. Beleza? Mas o valor você pode ver. 1 mol é sempre quanto? 6 vezes 10 elevado a 23. 2 mols de ácido sulfúrico, ou seja, eu vou ter 12 vezes 10 elevado a 23 moléculas dessa substância aqui. Ó. Se eu quiser saber átomos, quantos átomos de hidrogênio eu tenho aqui? 2. Então isso vai ser dobrado. De enxofre, só tem 1. Então vai ser isso mesmo. Oxigênio vai ser quadruplicado. Entendeu? Então, constante de Avogadro. 6 vezes 10 elevado a 23 é a quantidade que corresponde a 1 mol. Para quê? Para a gente poder usar as massas em gramas. É isso. É só para isso. Massa molar. Massa molecular era a massa da substância inteira. Lembra disso? Massa molar, tudo que falar molar é porque é de 1 mol. Então, massa molar é a massa de 1 mol. Então, a massa do oxigênio é 16U. Lembra lá? 16 unidades de massa atômica. A massa molar do oxigênio, ou seja, a massa de 1 mol de oxigênio, 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de oxigênio, é o mesmo 16, só que agora em quê? Em gramas. Lembra que a gente calculou a massa da glicose? A massa da glicose era 180 unidades de massa atômica. Agora, se eu estiver falando de 1 mol de glicose,
Eu estou falando de 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de glicose. Aí é o mesmo valor, só que em gramas. Por isso que aparece assim, ó, grama por mol. Ou seja, cada mol vai ter aquela quantidade de gramas. Ou mol menos 1, que é a mesma coisa. Entendeu, né? Só entenda essa diferença. Falou em mol, eu estou falando de muita coisa. Uma outra coisa que foi determinada experimentalmente é que o volume molar dos gases, ó, depois, de novo, molar. Então, é o volume de 1 mol de gás. Qualquer gás, independente do que ele seja, a gente vai estudar os estudos dos gases, ele ocupa o mesmo volume nas mesmas condições. Então, não importa se é gás oxigênio, se é gás nitrogênio. Se ele tiver nas mesmas condições, que condições são essas? De temperatura e pressão, independente de qual seja o gás, vai ocupar o mesmo volume. E foi determinado experimentalmente que na CNTP, o que seria essa CNTP? Condições normais de temperatura e pressão, que são o quê? 0 graus Celsius e 1 atm. Temperatura e pressão. Nessa temperatura e nessa pressão, qualquer gás, 1 mol dele vai ocupar um volume, um espaço, equivalente a 22,4 litros. Então, deixa eu melhorar isso aqui para você. Exemplo, da gente resumir todas essas unidades que são equivalentes. Se eu estiver falando, por exemplo, do gás carbônico, o que eu sei? Eu sei, a gente chama isso aqui de reta. Eu sei que 1 mol de gás carbônico corresponde ao quê? Corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Por que moléculas? Porque é um composto formado através de ligação covalente. Molécula de gás carbônico, não é isso? De gás carbônico. E eu posso falar, como ele é um gás, se eu estiver falando na CNTP, eu posso falar que esse 1 mol, que é essa quantidade toda aí de moléculas, ocupa um volume igual a quanto? 22,4 litros. Beleza. E se eu quiser saber a massa disso, a massa molar? É só olhar onde? A tabela. 1 carbono, 1 vezes 12, 12. 2 oxigênios, 2 vezes 16, 32. 12 mais 32, 44. Agora eu falo gramas por mol. Então, 1 mol, que é essa quantidade toda aqui de moléculas de gás carbônico, que ocupa esse espaço, vai ter uma massa igual a quanto? 44 gramas. Então, por favor, não pense que isso são quantidades diferentes. Estão expressas em unidades diferentes. Mol a gente costuma chamar de quantidade de matéria. Então, qual é a quantidade de matéria? Eu estou querendo saber quantos mols. Aqui, como o próprio nome fala, é a quantidade de entidades, ou seja, de moléculas, de átomos. Quantos realmente, se eu for parar para contar, vai ter? Lógico que a gente vai fazer isso, vai demorar a vida inteira, né? Nesse caso aqui, a quantidade de moléculas. Volume é o espaço que ele ocupa. E massa seria ali o que a gente chama erradamente de peso. Então, olha só, quantidade de matéria, quantidade de moléculas ou de átomos, o volume e a massa. São valores correspondentes, mas expressam em unidades diferentes. 44 gramas de gás carbônico, eu sei que é a mesma coisa que eu tiver ali 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de gás carbônico, que corresponde a 1 mol, que ocupa um volume de 22,4 litros. Então não são quantidades diferentes, são a mesma, só que em unidades diferentes. Uma me fala a quantidade que tem, a outra me fala o espaço que ocupa, a outra me fala quanto aquilo ali pesa. Né? E a outra é uma unidade específica da química muito importante que a gente vai precisar, que é a quantidade de matéria que expressa o quê? O mol. Então essa reta aqui, a gente acaba facilitando para os alunos o quê? Que ela vai ficar praticamente sempre igual. Porque 1 mol, independente do que seja, é sempre 6 vezes 10 elevado a 23. Se for gás, tá? Se for gás e se for na CNTP, ocupa o volume de 22,4 litros. Esses valores são fixos. A única coisa que muda é a massa molar. Por quê? Porque a massa molar, cada substância vai ter o seu. Então, quando fala volume molar, massa molar, é porque eu estou referindo ao quê? A 1 mol. Se eu fosse fazer a mesma reta por metano, como que ficaria? 1 mol de metano, eu sei que são o quê? 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de metano. Ocupa que volume na CNTP? 22,4 litros. E qual massa? A mesma? Não, a massa é diferente. 1 carbono, 1 vezes 12, 12. Hidrogênio, 4 vezes 1, 4. 12 com 4, 16 gramas para cada mol. Ou seja, 1 mol que corresponde a essa quantidade e ocupa esse volume, tem uma massa de 16 gramas. Viu o que eu falei com você?
Professor, mas e se não for um gás? Se não for um gás, você não usa 22,4. É o caso do bicarbonato de sódio. 1 mol de bicarbonato de sódio são 6 vezes 10 elevado a 23. Como aqui não é um composto molecular, é um composto iônico, vou colocar aqui compostos iônicos, pode ser assim. E a massa? A massa é a massa da tabela. Ó, o sódio é 23, só tem 1. O hidrogênio é 1, só tem 1. O carbono é 12, só tem 1. Oxigênio, 3 vezes 16, 48. 48 com 12, 60. Com 1, 61. Com 23, 94 gramas. E por que eu estou te mostrando isso? Porque vai ter pedido conta para você. E aí você vai fazer simplesmente por regra de 3, porque são grandezas diretamente proporcionais. Se eu falar para você que eu tenho 10 mols, opa, eu vou ter 10 vezes mais moléculas. Eu vou ter um volume 10 vezes maior. Eu vou ter uma massa 10 vezes maior. Então é diretamente proporcional. E se é diretamente proporcional, a gente vai fazer com regra de 3. Simples assim. Muito fácil. Quer ver? Olha esse exemplo das Olimpíadas Brasileiras de Química. Uma amostra de dióxido de carbono pesando 22 miligramas. Letra A, contém. Aqui tem várias opções. Vamos lá. Primeira coisa, não falou a fórmula, é bom você saber. Dióxido de carbono. Ó, dióxido, 2 oxigênios de carbono. Por que isso é importante? Se falar alguma coisa de massa, como falou aqui, a gente vai precisar da massa molar, que é a massa que você descobre na tabela, correspondente a 1 mol. Vamos fazer aquela reta aqui, ó. Então tá, é o gás carbônico que você quer, né? 1 mol de gás carbônico são 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de gás carbônico. Beleza. E aí, se for na CNTP, ocupa um volume de 22,4 litros e a massa dele, a gente acabou de ver na outra parte, corresponde a 44 gramas. A mesma coisa em unidades diferentes. Tá bom, mas ele não falou que eu tenho 44 gramas, ele falou que eu tenho 22 miligramas. Se você não lembra como que converte, faz uma regra de 3. 1 grama tem 1000 miligramas. Então, 22 miligramas vão dar quantas gramas? Porque a unidade da massa molar é em grama, tá? O que isso aqui vai dar? Vai dar 22 vezes 1 dividido por 1000. Vai dar 0,022 gramas. Então tá bom, eu sei que 44 gramas corresponde a isso aqui. Mas eu não tenho 44 gramas, eu tenho 0,22 gramas. Qual é o volume que isso corresponde? Coloca um X aqui, ó, e multiplica cruzado. Ah, não quero saber o volume, eu quero saber a quantidade de moléculas. Coloca um X aqui e faz uma conta da massa com a quantidade de moléculas. Não quero saber moléculas, eu quero saber mol. Coloca um X aqui e resolve. Com um valor aqui, você é suficiente para completar qualquer um dos 3 ali, para descobrir qualquer um dos 3. Para não passar a perder tempo aqui mostrando as contas, eu vou te falar direto. Isso dali, ó, vai corresponder a 0,005 mol. Tá? Vai dar quantas moléculas isso aí? Ó? Eu tenho muito menos do que 44 gramas. Então eu tenho muito menos que 1 mol, muito menos do que 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, que no caso aqui vai dar 3 vezes 10 elevado a 20 moléculas. E vai ocupar um espaço muito menor do que 22,4 litros. Porque eu não vou ter essa quantidade toda de átomos para ocupar esse volume todo. Vou ter muito menos. Tá bom? Isso aqui daria 0,0112 litros. Por que eu fiz os 3 para te mostrar? Primeiro que através de uma informação você consegue descobrir todas as outras. E para ver, porque cada afirmação aqui fala de uma coisa. Aqui, por exemplo, está falando que 3,01 vezes 10 elevado a 23, elevado a 20 mol de CO2. Esquece isso aqui depois da vírgula, tá? Não se preocupe com isso não. Mas mol não. Isso aqui não é a quantidade de mols. Eu tenho muito menos do que um mol. Isso aqui é a quantidade de moléculas. Então, por causa desse bendito aqui, está errado. Eu não tenho 3 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Eu tenho 3 vezes 10 elevado a 20. 3 vezes 10 a 23 seria metade disso. Eu não tenho metade de 1 mol. Porque eu não tenho 22 gramas, eu tenho muito menos. Tenho 3 vezes 10 elevado a 20. Então está errado isso aqui também. Contém 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de oxigênio. Não, tenho muito menos do que isso. Muito menos, esquece isso. Ocupa um volume de 11,2 ml em CNTP. É essa aqui a resposta. Pessoal, mas aqui está em litro. Está em litro porque o volume molar na CNTP é dado em litro. Se eu quiser transformar para ml, é só multiplicar por quanto? Por 1000.
vai dar justamente 11,2 ml, letra D. Tá? Ocupa um volume de 1,12 litros na CNTP. Não. Então, eu espero que você tenha entendido. É assim que a gente consegue resolver as coisas, tá? Monta aquela reta ali, o valor da massa molar no final, mas não fica preso só nos números, fica preso no entendimento, saber o que você está fazendo. Fulvestre, tendo em conta que a massa atômica do hidrogênio e do oxigênio são, respectivamente, 1 e 16, pode-se afirmar que em 18 gramas de água existem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Beleza. A água, ele falou que a massa do hidrogênio é 1, 2 vezes 1, 2, e a massa do oxigênio é 16. 1 vezes 16, 16. Soma vai dar o quê? 18. Unidades de massa atômica, se você estiver falando de uma molécula de água, ou 18 gramas por mol, se você estiver falando de 1 mol de moléculas de água. Só que se você estiver falando de 1 mol de moléculas de água, qual a quantidade de moléculas você vai ter? Não é uma só. É 6 vezes 10 elevado a 23. Então aqui, ó, ele falou 18 gramas. É para uma molécula só de água, que tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio? Não, errado. Isso aqui seria 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23, ou seja, 12 vezes 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio e a metade de oxigênio. Em 18 gramas de água, existem aproximadamente 18 vezes 10 elevado a 23 átomos. Olha que legal. É verdade isso aqui. Sabe por quê? Porque 18 gramas corresponde a 1 mol de quem? De água. Mas cada molécula de água tem 3 átomos. 2 de hidrogênio, 1 de oxigênio. 6 vezes 3, 6 vezes 3, 18. Vezes 10 elevado a 23, você repete. Letra B. Viu? Que legal? Em 18 gramas de água, existem um número de átomos igual ao de Avogadro. O número de Avogadro seria 6 vezes 10 elevado a 23. E a gente acabou de ver que o número de átomos é 3 vezes maior, porque a molécula de água é formada de 3 átomos. A partir de 18 gramas podem ser obtidos 22,4 litros de oxigênio medidos na CNTP. Não, sabe por quê? Porque aqui já entra em reação química. Você tem água formando gás hidrogênio mais meio oxigênio. Esses números do balanceamento que a gente, se já viu, você já sabe do que eu estou falando. Se não viu, a gente vai ver na frente. Significa que não forma 1 mol de água, forma meio mol de água. Então não forma 22,4 litros, forma metade disso. 18 gramas de água ocupam 18 decímetros cúbicos. Para quem não sabe, decímetro cúbico é a mesma coisa que litro. Não, nada a ver. Eu não sei. Eu falei que aquele 22,4 serve para gases. A água é até um líquido. Então eu teria que saber a densidade e tal. Agora, 18 gramas de água ocupar 18 litros? 18 gramas? 18 litros? Não faz sentido, não. E essa aqui, para finalizar o que a gente está vendo aí. Ó. Quantos átomos de titânio há em parafuso de 6 gramas desse metal, utilizado como pinos para fraturas? Titânio, vai lá na tabela periódica e olha, mas ele já falou aqui, ó. 1 mol de titânio tem 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Professor, por que agora você falou que é átomo e não é molécula? Porque eu estou falando só do titânio. Ele não é um gás, então não precisa usar 22,4 litros. Agora o 48 eu posso usar. 48 gramas. O pessoal não falou, você está falando gramas? É porque ele está falando a massa de 1. E eu estou querendo saber a massa de 1 mol. Que é essa quantidade que dá essa massa. Lembrou? Entendeu o problema do mol agora, né? Mas ele não falou que eu uso 6 gramas no parafuso. Eu uso só 48 gramas. Eu uso só 6. E quer saber quantos átomos vai ter ali? X. Isso aqui eu vou resolver para te ajudar. 48 vezes x, 48x. 6 vezes 6, você não multiplica a potência. 36 e repete só a potência. Vezes 10 elevado a 23. Aí fica o quê? Fica x igual a 36 vezes 10 elevado a 23 dividido por 48. X é igual a 36 dividido por 48 vai dar 0,75 vezes 10 elevado a 23. Aqui é uma questão que eu não coloquei opção, tá? Mas normalmente essas questões têm opção e você não encontraria essa para marcar. Porque notação científica, potência de base 10, tem que ter um número inteiro antes da vírgula. Então nesse caso aqui, ó, a vírgula tinha que andar para cá, para ficar 7,5. Beleza, mas se mexeu com a vírgula, mexe com a potência, né?
vírgula para a direita, o expoente diminui. Então, como andou uma vez só, diminui 1. 23 menos 1 fica 22. Então, nossa, que porcaria. Em 6 gramas, eu não tenho 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de titânio. Eu tenho só 7,5 vezes 10 elevado a 22. Menor a massa, consequentemente, menor a quantidade de átomos. Tudo é questão de lógica, tá bom? Na Constituição do Colírio Moura, Brasil, encontramos 50% de água em volume. Quantas moléculas de água existem em um frasco desse colírio, sabendo que o seu volume é de 15 ml e que a densidade da água é igual a 1 grama por ml, massa atômica. E agora? O que o aluno confunde isso aqui? Primeira coisa, o frasco todo tem 15 ml, mas a gente quer saber só da água. E de água tem quantos? 50%. 50 dividido por 100. 50% é fácil, né, gente? Metade, não precisa nem fazer conta. Então, do frasco todos, eu tenho 7,5 ml de água. Foi a unidade que ele me deu. Só que eu estou querendo saber a quantidade, né? Quantas moléculas. Aí você vai lembrar da reta que o professor Matheus te ensinou. 1 mol tem quantas moléculas de água? 6 vezes 10 elevado a 23. Massa da água, a gente já viu várias vezes aí, mesmo assim informou, é 18 gramas, né? Para cada mol. Beleza. Pois então, para saber quantas moléculas, eu precisaria saber quantos gramas eu tenho. E aqui eu tenho ml. Por isso que foi informado para você o quê? A densidade. Para você transformar grama para ml ou ml para grama. Massa para volume ou volume para massa. Mas a água é tranquilo, porque 1 grama corresponde a 1 ml. Então, se eu tenho 7,5 ml, é porque eu tenho 7,5 gramas. Para todo mundo, professor? Para a água. Para ter mundo. Então, 7,5 gramas, quantas moléculas de água eu vou ter? Aqui eu já vou te dar a resposta para a gente finalizar isso aí, que vai ser igual a 2,5 vezes 10 elevado a 23 moléculas de H2O. Show de bola! Então, galera, é isso. A gente fica por aqui. Vai praticando, vai treinando. Não vai aprender química sem praticar e fazer bastante exercício. Valeu? Um abraço, qualquer coisa volta aí, rever. Fique com Deus.